Vamos para a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, depois da ministração que a gente teve aqui com o profeta Léo, que falou sobre dons. Domingo passado a gente passou um pouquinho em cima dessa questão de dons, mas eu acredito, irmãos, que para nós entendermos o assunto dons espirituais, nós precisamos entender uma palavra, uma verdade, melhor falando, uma verdade que está na Bíblia, que tem sido muito falada nesses dias e infelizmente tem sido muito distorcido. Os dias são difíceis, não sei para você, mas para mim, para minha casa, as lutas têm se intensificado. Esses dias a Neide sonhou que eu estava lutando com 2 principados e eu estava com a faca, assim, tipo uma faca, uma adaga, alguma coisa, e num golpe só eu matava os 2 bichos. Eu falei, obrigado, Jesus. Mas aí, acho que foi de ontem para ontem, eu sonhei que eu estava lutando com um capeta enorme, parecia um dinossauro, e eu não me lembro muitos detalhes, mas eu estava com uma arma especial, e eu falei, bom, obrigado, Jesus. Eu não vi se eu ganhava, mas pelo menos eu vi que eu estava armado, então eu entendo que eu estava ganhando. Então são dias de lutas. Se eu pedir para alguém aqui de vocês levantar a mão e dizer se está enfrentando luta, eu acredito que nós teríamos aqui 100% de pessoas levantando a mão, dizendo que estão atravessando algum momento difícil, de luta. E em meio a tudo isso, essa verdade que eu quero começar a falar com vocês, brotou no meu coração, e essa semana que passou, tem me enchido demais da presença de Deus. Mas como eu disse, é uma verdade que tem sido muito distorcida. Então nós vamos até usar isso para poder corrigir algumas coisas que a gente de repente tem ouvido acerca dessa verdade. E de repente corrigir coisas erradas que estão sendo ministradas para a igreja. Porque os dias são difíceis. E o diabo está vomitando todo o seu arsenal sobre o povo de Deus. Mas Deus é comigo e é com você. Amém? Então abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versos 8 e 9. Diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, essa semana o Senhor começou a acender no meu coração, e acredito que a faísca veio através do profeta Léo, o assunto e uma verdade que está na Bíblia, que é a graça de Deus. Hoje em dia se fala muito sobre a graça, e infelizmente muita coisa tem sido mal compreendida. E essa semana eu passei ouvindo, lendo e procurando na Bíblia entender o que é graça. O que é a graça de Deus? Paulo falou que estava enfrentando uma luta. Se você está enfrentando luta, você pode dar um glória a Deus? Paulo diz que havia sido enviado um mensageiro do diabo para atazanar ele. Muita coisa se discute, o que é esse espinho na carne, esse enviado de Satanás que Paulo diz, que o atormentava, que fez ele dizer que orou por 3 vezes. E quando Deus respondeu, Jesus disse assim, a minha graça te basta. Sabe, irmãos, quando a gente lê esse texto, o que a gente pensa? Que Jesus chegou e falou, Paulo,
aguenta aí. O diabo está te atazanando, você tem esse espinho na carne, fica em paz. Suporta isso aí e não reclama. Não é isso que passa na nossa cabeça? Você já viu aquelas pessoas que você chega e fala, e aí, irmão, como é que tá as coisas? Ele diz assim, só a graça de Deus. Em outras palavras, a maioria das pessoas está dizendo assim, fazer o quê, né? É suportar. Deus vai me dar graça para aguentar. A gente costuma usar muito essa expressão, só pela graça, irmão. É tipo assim, não estou aguentando, mas fazer o quê? Tem que passar. E se eu te provar nessa noite que todos esses conceitos estão errados, porque a gente entende a graça de Deus como algo errado, e que nós precisamos compreender o que é a graça de Deus. Se eu te perguntar o que é a graça de Deus, a maioria de vocês vai responder, é o favor imerecido de Deus. Eu não mereço e Deus me dá algo. Sim ou não? Seria isso? Você ia falar a graça de Deus é o favor dele. Alguns iam falar, eu nem sei o que é a graça de Deus. Então, o que é a graça de Deus? Primeiro, se você for estudar no Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra ren, que é graça em hebraico. Essa palavra ren, você vai ter duas letras hebraicas. Uma, que é a primeira, que significa proteção. E a segunda, que é o nosso N, que significa vida. Então, no conceito da palavra de Deus no hebraico, graça significa proteção que produz vida. Aleluia. A graça de Deus é uma proteção que produz em nós vida, que preserva a vida de Deus em nós. Aleluia. Quando você vai para o Novo Testamento, que é escrito em grego, você vai ter a palavra caris. Caris é a palavra hebraica para graça. E o que significa caris? Favor. Significa presente dado com alegria. Então a gente poderia, juntando essas duas palavras, dizer que graça é favor que eu não mereço, é um presente que é me dado, e quem está me dando, está dando com alegria, e ainda graça seria a proteção de Deus sobre a minha vida que me gera vida. Só que se eu disser para você que tem muito mais ainda, que não é só isso, tem coisas mais profundas que nós precisamos aprender. Para nós, graça é algo abstrato, mas segundo a Bíblia, graça é algo palpável, que pode ser visto, é algo concreto. Por quê? Porque se você fosse nos dias de Paulo e vivesse naquela sociedade e alguém dissesse para você, Beth, a graça de Deus te basta. Sabe como a Beth entenderia? Que nesse momento que ela está vivendo, o que ela precisa é do poder de Deus. Não é do favor apenas. Porque na mentalidade de Paulo e de todo aquele povo daquela época, graça tem a ver com empoderamento. Graça é quando você recebe poder para fazer o que você não pode fazer pelas suas próprias forças. Não é só um favor. Não é só, irmão, vai na graça. Quando eu estou dizendo para o irmão, vai na graça de Deus, eu estou dizendo em outras palavras para ele, vai e vença debaixo do poder de Deus. Quando Paulo
ora 3 vezes, e Deus diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Paulo não estava recebendo uma resposta de Jesus assim: Paulo, para de reclamar, para de orar e aguenta aí. Na verdade, o que Jesus estava dizendo para Paulo é: Paulo, tudo que você precisa nesse momento é do meu poder. Não só para suportar, mas para vencer a sua batalha. É por isso que Paulo fala assim: então o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu estou fraco, o poder de Deus vai poder agir. Quando eu não tenho capacidade para mudar a situação, é a melhor oportunidade que eu estou tendo para ver o poder de Deus em ação através de mim. É isso que Paulo está querendo dizer. Jesus não falou: Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. O que Jesus disse para Paulo foi: Paulo, aguenta e vença, porque o meu poder está sobre você. Quando eles falavam da graça de Deus, eles estavam falando de empoderamento, irmãos. Até porque na sociedade que Paulo vivia, naquele mundo grego, quando se usava a palavra caris, estava querendo falar em um aspecto do poder que os deuses que eles tinham davam para os humanos vencerem as suas lutas. Era essa a mentalidade do mundo da época de Paulo. E Paulo vai usar a mesma palavra no meio dos crentes para dizer o seguinte: que quando nós estamos num momento difícil, em que nós não temos poder para mudar e nem para vencer, nós temos à nossa disposição a graça de Deus. Não é só um favor, é o poder de Deus em ação. Diga para o irmão que está aí do seu lado: a graça de Deus é o poder de Deus em ação na sua vida. Fala para ele assim: você está preparado para ser empoderado por Deus? Aleluia! Irmãos, isso girou uma chave na minha vida essa semana. Quando eu entendi que a graça de Deus não é só o favor dele, mas é o poder dele, a minha disposição operando em mim, me empoderando para vencer todas as batalhas. Não é só para suportar. Deus não quer só que você suporte as lutas. Deus quer que você vença as lutas. Quer que eu te prove isso? Romanos 5,17. Aleluia. Romanos 5,17. Vamos ver o que está escrito aí. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem abundância da... Recebem o que? Abundância da... Vão fazer o que? E do dom da justiça vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Reinarão em... Vão reinar no mundo vindouro. Diz que vão reinar em... Sabe o que Paulo está dizendo? Se através de Adão a morte entrou e começou a reinar, por meio de Jesus nós recebemos abundância de graça, recebemos o presente da justiça e vamos reinar em... Vocês estão aqui? Estão ainda sentindo os efeitos do almoço do Dia dos Pais? Vão reinar em... Não está dizendo que você vai sobreviver em vida. Está dizendo que você vai reinar. O que isso significa? Que para cada situação, irmãos, isso é poderoso. Então nós vamos agora, eu vou pegar, fazer igual um pai
que pega uma colherzinha com papinha e põe na boca do filho. É com calma. Para cada situação que você está enfrentando de dificuldade, Deus tem graça disponível para você não só suportar, mas para você vencer. Isso significa reinar em vida. Vencer para cada situação. Mas se a gente não entender o que é graça, se a gente não compreender a profundidade disso, a gente vai achar só que graça é para a gente ficar sobrevivendo nesse mundo. E não é. Deus tem vitória em todas as áreas para nós. Em todas, irmãos. Não existe uma área que Deus não tenha vitória para nós. Agora, o que a gente precisa entender? Imagine que esse prédio aqui seja a graça de Deus. Aleluia. Agora, irmãos, você teve que entrar por uma porta para estar aqui dentro, sim ou não? Então, a graça de Deus, ela pode estar disponível para todos, mas nem todos usufruem. A graça de Deus está aqui. Mas para acessar essa graça, precisa entrar pela porta. Tem gente ali no bar na esquina. O fato da graça estar aqui não quer dizer que eles estão tendo acesso. Eles só vão ter acesso ao que tem nesse ambiente se entrar por uma dessas portas. Se não entrar, não tem jeito. E a gente mistura. Estudando essa semana, irmãos, eu entendi que a gente pega essa questão de graça e mistura tudo num saco só e faz um embolo e não entende nada e aí acaba padecendo. O fato de você ter coisas disponíveis para você não quer dizer que você usufrui dessas coisas. Vamos usar um outro exemplo. Imagine que a graça de Deus, ela está aqui, mas ela é simbolizada na eletricidade que está nessas tomadas. Como você pode acessar essa graça? Se você conectar algo nas tomadas, sim ou não? A energia está disponível aqui, não está? Só que enquanto o seu celular ou qualquer aparelho eletrônico estiver desconectado, a graça está disponível, a eletricidade está disponível. Você tem algo aí que precisa da eletricidade, mas se você não conectar, a gente acha que só por ela estar disponível, a gente está usufruindo. Seu celular pode estar aí quase descarregando. E você pode falar, ai meu Deus, estou com o carregador, o celular está quase descarregando. A eletricidade está disponível, só que você precisa conectar. A maioria de nós sofre, padece, com energia disponível. Agora, quanto mais coisas eu conectar nas tomadas, você concorda que mais coisas eu vou poder usufruir? Então vamos levar para a sua casa agora. Sua casa tem eletricidade, sim ou não? Só que você pode passar toda a sua vida só usando lâmpadas. Você pode ter micro-ondas, liquidificador, televisão de 114 polegadas, você pode ter celular, você pode ter videocassete. As crianças e os jovens nem sabem o que é isso, né? Você pode ter computador, você pode ter um monte de coisa. E ainda assim passar o resto da sua vida só acendendo luz. A energia está disponível, mas você que usou pouco. Você que conectou poucas coisas. Agora você chega na sua casa, a eletricidade está disponível, você pode conectar computador, você pode conectar televisão, liquidificador, micro-ondas e todos
os aparelhos que você tem lá. Sim ou não? Agora, quem é o responsável por conectar as coisas? A energia, a empresa de energia disponibiliza energia, mas você é responsável por conectar as coisas para usufruir delas. Assim também é com a graça de Deus. Ela está disponível, mas você tem a responsabilidade de conectar. É por isso, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas não vamos ser hipócritas aqui. Tem gente que experimenta muito mais de Deus do que outros. É o mesmo culto, a mesma presença. Um está quebrando tudo e o outro está caçando mosca. Um está querendo sair correndo e o outro está assim, não vai terminar não? Um está assim, meu Deus, fulano tinha que estar aqui. E o outro está assim, o que eu vim fazer? Aí, às vezes, a gente culpa o fornecedor de energia. A gente culpa quem está com as tomadas aqui, falando, gente, conecta, conecta. Mas, na verdade, o único culpado é aqueles que não conectam. Está sendo disponível, mas é você que tem que conectar a sua tomada. É por isso que tem gente que pega tudo que está acontecendo e quase explode. E outros não pegam nada. Seu celular está descarregado, você está com um carregador aí, está num fiapo. Não espere que a tomada saia de lá para se conectar. Você chegou em casa, tem lá a marmita para esquentar, o micro-ondas está lá. Não espere que o micro-ondas vá lá pegar a sua marmita para esquentar. É você que tem que ir. A graça de Deus está aqui, irmãos. A graça de Deus está disponível para ligar cada parte da sua vida. Quem tem que conectar? Você. Está disponível e você pode ligar. Aleluia! Aleluia! Eu estou dando aqui uma explicação simples do que é graça, mas nós vamos se aprofundar. Agora, irmãos, o que não é graça, e que hoje estão se mostrando como graça. Primeiro, graça não é liberdade para pecar. Então, pela má compreensão do que é graça, quando a gente só entende assim, graça, irmão, graça é assim, eu pequei, aí Deus não me dá o que eu merecia, que era um juízo, Ele agiu de misericórdia, e Deus me dá tudo, eu estou pecando, estou repecando, triplicando, e Deus está me abençoando. E isso tem sido ensinado a tal ponto, que há partes da igreja hoje que ensinam que você não precisa mais nem pedir perdão pelos seus pecados. E aí eu queria que alguém me explicasse, só um texto, quando em 1 João ele diz que se confessarmos os nossos pecados, então o pecado ainda precisa ser confessado. Mas tem parte da igreja que está ensinando que a graça de Deus já te perdoou tudo e que você não precisa nem perdoar, nem pedir perdão mais. E que você é a última bolacha do pacote. Graça na Bíblia não é liberdade para pecar. Outra parte vai dizer assim, hoje nós vivemos na graça e não estamos mais debaixo da lei. E diz até que nós não precisamos obedecer mais nada. Só que isso também é uma má interpretação do que significa a graça. Graça não é liberdade para você pecar. Graça também não é liberdade para você viver sem lei. Porque hoje se interpreta como graça. Irmão, nós estamos na época da graça. Então não precisamos mais da lei. Eu vivo na graça, é liberdade. E tem muita gente vivendo de qualquer jeito.
porque não está entendendo o que a palavra de Deus diz. Graça não tira a lei. Graça é o empoderamento que te dá poder para você obedecer a Deus. A lei dizia assim: não assassinarás. Isso é o pé da letra. A gente lê não matarás, mas o pé da letra é não assassinarás. Aí você está vivendo nos dias de Moisés. O peão fez aquilo que você acordou virado. Aí você olha para a faca e fala: vou dar 3 facadas. Já vou matar logo essa praga. E na velha aliança, o que acontecia? Você era mais forte que você, aquele sentimento. Só que aí a gente vem para a nova aliança. E aí João diz assim: olha, ouviste lá, não assassinarás? Eu vou dizer uma coisa para você: qualquer um que sentir um ódio do seu irmão, já matou ele, já é assassino. Não é mais pesado isso? Graças a Deus que você nunca teve ódio de ninguém. Que benção, gente. Se a polícia tivesse um detector de assassinos nos sentimentos, nem as crianças que estão aqui estavam soltas. Se um dia a polícia inventar um aparelho que mede o quanto a gente já matou, irmãos, alguns de nós aqui ia ser condenado a milhares de prisões perpétuas. Vamos falar bem baixinho aqui. Quantos assassinatos você tem? Você não matou ninguém no físico, mas e aqui dentro? Agora, vamos ser sinceros, não é às vezes um sentimento mais forte que você? A lei continua: não assassinarás. Não só no exterior, mas no interior. Aí você fala assim: cara, agora eu estou lascado. Como que eu vou me livrar disso? Hoje de manhã cedo mesmo eu assassinei uns 5. Porque eu matei essas pessoas dentro de mim. Agora entra a graça. O que a graça vai te dizer? Fique em paz, Jesus morreu por você, mata quanto for possível que o sangue de Jesus te cobre. Não. A graça vai dizer para você o seguinte: você não consegue perdoar? Eu vou te dar poder para perdoar. Você não consegue deixar de odiar? Eu vou te dar poder para você amar essa pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? A graça não anula a lei. A graça te dá poder para obedecer. Não assassinarás. Deus, eu não consigo. Eu não tenho coragem de matar no físico, mas eu já matei. Eu esquartejei no espírito. Eu esquartejei aqui dentro do meu coração. Aí a graça vai chegar em você e vai te empoderar para você amar. É por isso que uma missionária chamada Heidi Baker, se você já ouviu pregações dela, é uma mulher muito louca, irmãos. Você tem que estar no espírito para poder participar de um culto dela. Conta a história de um cara que estuprou a filha dela. E ela perdoou. De ir lá falar com o cara e perdoar. Irmãos, isso não é natural. A gente olha um negócio desse e fala assim: ah, eu não. É lógico, nem ela. Mas a graça empoderou ela para não pecar contra Deus. A maioria das coisas, irmãos, é que a gente olha muito no natural. Mas vamos pegar você está aqui nessa noite e precisa perdoar pessoas e você diz: eu não consigo. Ninguém aqui conseguiria. Agora o que você precisa fazer?
pegar esse fio, esse conector da falta de perdão e conectar na graça de Deus. Pum. Vai vir energia, vai vir poder para você conseguir amar e perdoar essa pessoa. Quem olhar de fora vai falar, cara, é louco. Ah, não, mas eu não. É lógico que não, essa pessoa também não, é que ela conectou com a graça. A graça é empoderamento para a gente fazer o que no natural a gente não conseguiria. Aleluia! Só que a má compreensão disso está fazendo o quê? Não, gente, agora a gente está na época da graça. Você pode pecar, repecar, triplicar. Aí Paulo vai dizer em Romanos 6, 1 e 2. Se onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, abundou a graça, superabundou a graça, agora nós vamos pecar para que a graça ainda venha maior? Ele falou, não. Por quê? Porque a graça vai me dar poder para que eu não peque. Vou usar a minha vida. O Márcio, pingaiada, cachaceiro, pudim de pinga, e mais todos esses termos. Tentou várias vezes parar de beber e não conseguia. Mas um dia conectou na graça. Pum. Jesus falou, Márcio, agora vai e bebe, porque o meu sangue te perdoa de todo pecado. Ele falou, agora eu vou te dar poder para você deixar de beber. O Márcio não conseguiria, mas o Márcio conectado com a graça de Deus consegue. Foi fácil? Não, porque de vez em quando eu estava lá conectado com a graça e o diabo passava e arrancava o fio. Você está entendendo? Se nós temos a responsabilidade de conectar, às vezes o diabo vai chegar e vai falar, nada, para que isso aí, velho, desconecta um pouquinho aí, pega nada não. O que o diabo está fazendo nesses dias é ensinando as pessoas a tampar todas as tomadas que poderia nos dar a vitória sobre o pecado. Agora, se eu disser para você que a graça de Deus não é só para quando você erra, mas também é para você não errar. E aqui, irmão, vai um negócio que eu falei, Jesus, me ajuda a ser crente. Lembra quando os discípulos chegaram e falaram assim, Jesus, nos ensina a orar? E Jesus falou, tá bom, vou ensinar. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então isso mostra que é uma oração que a gente deveria orar todos os dias. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente só vai buscar Ele depois que a gente já cedeu à tentação. A gente não ora de forma preventiva, porque a gente não entende a graça de Deus. A gente entende a graça de Deus tipo assim, se eu cair, Ele me perdoa. A graça de Deus diz assim, não espere cair, se empodera antes, para você não ter que vir me pedir perdão. Simone, a gente até sabe um aspecto da graça, aí peca, repeca, tripleca, e vai lá. Oh Deus, me perdoa, aí sai até alegre. Porque Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está perdoado. Mas Jesus queria que a gente andasse como? Senhor, hoje é mais um dia.
não me deixes cair em tentação. Não é que Jesus vai ficar tirando as coisas da sua frente. É que Ele vai te empoderar. Para que diante das tentações você não ceda. Ele não vai tirar. Ai, Jesus tira todas as maconhas do mundo. Jesus tira todas as pingas do mundo. E aí você coloca as áreas que você tem falha. Ele não vai tirar. E nem vai tirar você do mundo. O que Ele vai fazer é te dar poder. Eu estava falando para o Raíssa e para o Rubens. Os 3 primeiros anos da minha vida cristã foram difíceis. Eu entrava no mercado, eu não passava no corredor de bebidas. Porque as bebidas ficavam mandando beijo para mim. Acenando, ei, estamos com saudade. Foram 3 anos. 3 anos que eu tinha que ficar conectando. Porque de vez em quando o diabo passava e tirava a conexão. Caía a conexão de vez em quando. Aí dava uma vontade, mas para onde eu ia? Não me deixes cair em tentação. Não me deixes cair em tentação. Ali foram 3 anos suportando. Mas depois dos 3 anos foram vencendo. Então hoje eu posso passar no corredor das bebidas, e quem vai mandar beijinho para elas e tchau sou eu. Eu posso dizer para elas, eu não preciso mais de vocês para viver. Por quê? Porque eu tenho força em mim mesmo? Não, porque Deus me empoderou para vencer. Aleluia! Isso é a graça de Deus. Você não precisa esperar cair. Todos os dias, Senhor, não me deixes cair em tentação. Vou sair para trabalhar, já saio conectado na graça. Nesse empoderamento que me faz vencer as tentações. Vai ser fácil? Não, mas depois de um tempo que elas estiverem debaixo dos seus pés, acabou, você venceu. Irmãos, se a gente fosse trazer cada um de vocês aqui, para você contar quem era você antes de Jesus, as coisas que você fazia, a gente ia ficar assustado aqui. Mas você poderia de repente ver quantas coisas que você venceu. Agora a gente aceita Jesus, se rende a Jesus, e isso não quer dizer que a gente já venceu tudo, é um processo. Se eu fosse abrir aqui e você tivesse coragem de dizer as tentações e as coisas que ainda passam na sua mente, no seu coração, muitos aqui não iam voltar mais. Eu falar, misericórdia, aquela igreja só tem tranqueira. Você viu lá o que o apóstolo falou? A irmã Joaquina, que eu tinha ela como Deus no céu e ela na terra, e ela falou que ainda sofre essas tentações. Não, estou escandalizado. Talvez o vídeo no YouTube, no Face, ia até ser derrubado, pelas coisas que iam ser faladas aqui. Então nós precisamos da graça de Deus para vencer. Irmãos, não tem ninguém aqui, nem as crianças, escapa. Eu sei que tem muita gente que gosta de falar, não, as crianças são anjinhos. Eu tenho minhas dúvidas. Elas podem até ser anjinhos, de asa quebrada. Porque você sabe o fio que você tem. Por mais pequeno que ele é, você vê umas coisinhas que você fala assim, isso aí é da velha natureza. Então ele também precisa estar conectado. Ninguém aqui, irmãos, pode se sentir a última bolacha do pacote. Cada um de nós aqui tem os seus níveis de tentações. O que de repente é dificuldade para mim, para você não é. Mas o que é dificuldade para você pode não ser para mim. Mas uma coisa é, todos nós aqui estamos debaixo das mesmas necessidades da graça de Deus. Alguns de repente já venceram mais. Mas todos nós estamos dependentes. A nossa oração todos os dias deve ser, não me deixe
cair em tentação. Mas não pode ser só como uma reza. É, na verdade, um pedido. Deus, me dá força. Nós vamos, de repente, no próximo domingo, em outro domingo, aí nós vamos falar mais aprofundado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. E resiste o soberbo. Por quê? Porque o soberbo diz, eu não preciso de Deus, eu consigo só. O humilde chega e fala, Deus, se o Senhor não pôr a mão, vai desandar tudo. E sabe o que Deus faz? Dá graça para esse humilde. Nós vamos ver depois as maneiras de conectar na graça de Deus. Não hoje, mas uma das maneiras é a humildade. Quanto mais humilde você for, mais graça de Deus você vai ter sobre você. Então o segredo é você ir para Deus e falar, Deus, eu dependo de Ti. Eu não tenho força. Já tentei de tudo e vi que nada deu certo. Então agora é com o Senhor. Na verdade a gente sempre deveria agir assim. O problema é que a gente quer fazer na nossa força. Não, vocês não. Eu, a Neide e os irmãos da outra igreja. A gente quer fazer na nossa força. E enquanto a gente estiver tentando fazer na nossa força, a palavra de Deus diz que Deus resiste. Sabe qual é a ideia ali, Beth? Você tentando ir para casa, com o seu carro, e Deus entrando na frente, falando, você não vai. E ainda te empurrando. E os cabeção querendo ir. E Deus falando, vamos ver quem é mais forte. Qual é o segredo? Se humilha. Essa é a chave. Não tente tirar braço de ferro com Deus. Quer receber graça? Admita a sua fraqueza. Admita a sua incapacidade. E, irmãos, a graça sempre esteve, desde Gênesis até Apocalipse. Graça não é algo do Novo Testamento. Te provo. Em Deuteronômio, Deus diz para Israel o seguinte, quando vocês entrarem na terra, não digam que vocês conquistaram pela força de vocês, mas digam, o Senhor nos colocou aqui. Ou seja, reconheçam que vocês dependem da minha graça. Deus não salvou Israel do Egito pelos méritos deles. Foi a graça de Deus que tirou, a lei só veio depois. Não foi pela obediência, assim como a gente. Irmãos, todos nós éramos desobedientes. Não foi porque a gente era bonzinho, bonitinho, cheirosinho. Não, a Bíblia não diz que a gente foi salvo por isso. Só que, como eu disse, a gente mistura tudo. E eu quero trabalhar com vocês o quê? Que a graça de Deus, ela se manifesta de formas diferentes, em diferentes áreas da nossa vida. Pelo menos nós vamos ver nos próximos dias aí, 5 áreas que a graça de Deus se manifesta. Primeira área que a graça de Deus se manifesta. Vou só fazer vou passar para vocês as áreas. A graça de Deus se manifestou a primeira vez te salvando. Lê aí o que está em Efésios 2:8. Ficar ligado aqui na hora. Efésios 2:8.
que diz Efésios 2:8? Se alguém te perguntar como eu posso ser salvo, é pela graça de Deus. Mas vamos entender, não é só um favor. Um dia o Ronaldo estava lá nas trevas, aí Deus não só agiu com favor, Deus deu o poder para o Ronaldo sair daquela situação de trevas. Então todos nós um dia estávamos em trevas. Aí, pela graça dele, ele veio e com poder nos tirou das trevas. Aquelas trevas que a gente estava, nós não conseguiríamos sair por força própria. Vocês entendem isso? As trevas que você estava, você não conseguiria sair por força própria. Foi Deus que foi lá e Ele não só olhou e falou, ai, tadinha da Tainã, vou tirar ela das trevas. Ai, tadinha da Patrícia, vou tirar ela das trevas. Não, Deus olhou e falou assim, se eu não agir, por força própria não sai. Então Deus veio e salvou. Aleluia! Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Aleluia! Agora vamos sentar e falar, Deus é pela graça, então eu não preciso fazer mais nada. É isso que o texto diz? O problema é que a gente gosta do versículo 8. Mas lê o versículo 9. Pela graça nós somos salvos. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se... Então a gente não tem do que se gloriar. Foi Ele que nos deu o poder, senão a gente não conseguiria. Olha para o seu irmão e diga assim, você não tinha poder de sair da situação que você estava. Fala para ele assim, foi Deus. Fala para ele assim, então dá um glória aí para Ele. Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Aqui que está uma chave que boa parte da igreja perdeu. Você não foi salvo para se tornar um preguiçoso da graça. Você não foi salvo pelas obras, mas foi salvo para as obras. Obras não salvam, mas todo salvo vai ter que demonstrar obras. É por isso que Tiago disse o seguinte, mostra a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. E por meio das minhas obras eu vou mostrar a minha fé. É por isso que ele vai dizer lá, a fé sem obras é morta. Porque, meu queridinho, não adianta você vir me dizer que foi salvo pela graça e não ter obras que mostram para mim que Deus te tirou das trevas. É por isso que não adianta falar que está na época da graça e está vivendo no pecado. Porque pelas suas obras, eu vou dizer para você, você ainda está em trevas. Você foi salvo pela graça, você não merecia, sim ou não? Agora eu vou te fazer um desafio, mostra essa sua salvação pelas obras, porque foi para isso que Jesus te salvou. Jesus não te salvou para deitar e dormir e morrer na graça, Jesus te salvou para que você, pelas obras, pelas boas obras, mostre que verdadeiramente a graça de Deus está atuando em você. As pessoas precisam olhar para você e falar, não era fulano.
Mas está diferente. Nossa, mudou. O que aconteceu? Você está com um brilho. Nossa, fulano só falava palavras de maldição, agora só, eu passo lá na casa dela, está só louvor. Nossa, era uma gritaria nessa casa aí. O que aconteceu com esse casal? Não vi mais eles brigando, gritando, aquele negócio todo. Fulano passava torto aqui no cabo de maconha, de pinga, de crack. Agora passa, arrumadinho. Fiquei sabendo até que arrumou serviço. É as obras que estão mostrando que a graça está operando naquela pessoa. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala para ele assim: e aí, meu irmão? Será que dá para ver as obras na sua vida? Irmão, a lei não salva, isso é claro, mas Cristo nos salvou para a obediência, porque é através da obediência que o mundo vai saber que nós verdadeiramente somos discípulos. Então, uma primeira área que a graça se manifestou foi salvando você, te tirando das trevas, te tirando daquele estado de encapetamento total. Gente, isso é maravilhoso demais. Cara, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que era impossível eu sair do estado que eu estava. Gente, você era feio na foto. Tem gente que era tão ruim que nem o diabo queria. Esses dias eu ouvi um testemunho de um cara que ele falou que foi procurar uma ajuda numa outra religião, não vou citar aqui porque agora está gravando, e o pai da situação lá falou para ele assim, falou: o único jeito para você é o Deus dos crentes. Nem o diabo queria ele. O diabo falou: vai para a igreja. Irmão, quando alguém chega no estado desse, é porque alguns de nós aqui o diabo nem queria mais. O problema é que hoje o evangelho que está se pregando é que você é demais. Que Jesus, ele morreu na cruz para te abençoar demais, mas você pode continuar do jeito que você está. Não, gente, a gente era feio na foto. Vamos ler mais um texto? Eu fiz aqui um script, mas está tudo... Vamos ler Tito. Agora eu quero ver você achar Tito aí, se você tiver sem celular. Você nem sabia que tinha Tito na Bíblia. Tito capítulo 3. Vamos ler aqui. Nossa, eu estou em Hebreus. Nem eu estou achando Tito aqui. Tito 3. Olha o que diz o versículo de número 3. Quem era os libertadores de Israel? Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados, e odiando uns aos outros. Verso 4. Mas, quando da parte de nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, graça, verso 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou não por obras, mas devido à sua misericórdia ou graça, Ele nos, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Verso 6, que Ele derramou sobre nós. Vamos parar aqui.
Vou usar um exemplo, a Simone. Posso, Simone? Irmão, a Simone, eu conheci a Simone, não assim de proximidade, mas eu vi a Simone quando ela não tinha Jesus. Dispensa apresentações. Aí Jesus vai lá onde a Simone estava, em densas trevas, salva ela, mas olha aqui que a Bíblia diz, que ele derramou algo generosamente. Isso quer dizer o quê? Vamos usar um exemplo. Um copo de água matava a sede da Simone. Mas Jesus veio com uma caixa d'água de 10 mil litros. E falou, pode matar sua sede, pode mergulhar, pode se banhar. Isso aqui eu tenho para você, eu vou ser generoso. Irmão, a Simone, qualquer um de nós não merecíamos nada. E ele derramou a sua abundante graça generosamente sobre nós. Cadê? Aleluia. Isso aí era para você sair no aviãozinho. Por meio de Jesus Cristo, nosso... Verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida. Verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem no quê? Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Eu vou terminar. Estou aqui com o meu caderno, tem várias anotações aqui. Não consegui falar metade do que eu queria. Mas eu quero ilustrar esses versículos que nós lemos de Tito com uma ilustração. Para a gente finalizar, para entender essa questão da graça. E por que que a Bíblia fala que a gente tem que responder com obras? Márcio Lemes, me ajuda aí. Márcio e o Anderson. Vou usar vocês hoje. O Anderson está só pela metade hoje aqui. Está meio até tristinho ali. A Ana não veio. Então vamos usar ele na ilustração aqui. Presta atenção nisso aí. Aqui está o Márcio e está o Anderson. Irmãos, o Anderson é um cara mega empresário de São Paulo. Tem várias empresas, vários prédios comerciais, várias salas. O cara é abastado. Carrão, casa na praia. Você olha para o Anderson e fala, o cara é rico. Ele está bombando. E aí chegamos no Márcio. Não é pobre, está sustentando sua casa, está tendo seus rendimentos, mas o Márcio tem um sonho. De repente, o sonho do Márcio é ter uma padaria. Só que ele não tem condição. Montar uma padaria está fora dos recursos dele. O Márcio não conhece o Anderson não conhece o Márcio. Mas, de repente, o Joanilson conhece o Anderson, porque o Joanilson faz negócios com o Anderson. Mas o Joanilson também conhece o Márcio, porque também faz negócios com o Márcio. E o Joanilson, conversando com o Márcio, descobre o sonho do Márcio, que é ter uma padaria. E aí um dia o Joanilson começa a falar do Márcio para o Anderson. Tem um amigo meu, cara, gente fina, cara trabalhador, esforçado,
tem uma mulher abençoada, 2 filhos, e ele tem um sonho. O sonho dele é ter uma padaria, só que ele não tem condição. E o Anderson fala, é verdade, cara, ele tem um sonho? Ele tem um sonho. Me apresenta a ele. Aí um dia o Joanilson pega o Márcio e leva até o Anderson. E aí o Anderson chega e fala assim, fiquei sabendo que você tem um sonho. E aí o Márcio começa a contar para o Joanilson todo o sonho que ele tem, de fazer uma padaria, tudo. Aí o Anderson olha para o Márcio e fala assim, cara, eu vou te ajudar. E aí o Márcio, verdade, Anderson? Não, vou te ajudar. Você quer abrir uma padaria? Quero. Eu vou disponibilizar para você um local que eu tenho, numa esquina, top, um dos melhores lugares de São Paulo. Aí o Márcio já se anima. Mas aí o Márcio pensa no quê? Nos maquinários, em toda parte para montar a padaria. E aí o Anderson chega e fala, ó, tem mais, eu não só vou ceder o lugar para você, eu vou te deixar naquele lugar por 5 anos sem pagar aluguel. E eu vou conversar com um amigo meu que tem todo o maquinário que uma padaria precisa. E você pode ficar tranquilo, porque ele é amigão meu. E também eu vou falar para ele que durante 5 anos você não precisa pagar nenhum desses maquinários. E aí o Anderson fala, e tem mais, eu conheço um cara que mexe com toda a parte de comida, de tudo que você precisa para abastecer a sua padaria. E eu também vou conversar com ele que durante 5 anos você não vai precisar pagar isso. E aí o Anderson fala, não, e eu vou além ainda. Além de tudo isso, eu vou conversar com vários, eu sou um cara influente em São Paulo, e eu vou conversar com vários amigos meus, e eles vão começar a abastecer a empresa deles, escola, tudo que eles têm com produtos da sua padaria. Irmão, como que o Márcio estaria numa situação dessa? Pergunta, o Anderson precisava fazer isso pelo Márcio? Sim ou não? Não. Mas o Anderson decidiu fazer de forma generosa e abundante. E o Márcio está tão deslumbrado que o Márcio está assim, sem acreditar. Será que isso é verdade mesmo? Ah, não, mas será? E o Anderson já começa a ligar ali na hora. Fulano, estou com um amigo meu aqui, já vai liberar aquele salão lá, vamos pintar, vamos fazer isso, já liga para o outro, aqueles maquinários que você tem para a padaria, estou com um amigo meu que você vai deixar a padaria dele equipada, já liga para o outro, saco de farinha, tudo que ele precisar, e eu já combinei com ele aqui, durante 5 anos, ele vai tocar a padaria sem tirar 1 centavo para nos pagar. E o Márcio está ali já sonhando, meu Deus, o meu sonho está sendo realizado. E aí, chega o dia, o Márcio inaugura a padaria. O Anderson vai lá, aquela festa, padaria está bombando, aleluia. O Márcio está muito contente, o Anderson também está contente. Só que um dia o Anderson está com a Ana Paula, lá na mansão deles, num condomínio de luxo, chega um monte de amigos, chega nós da igreja lá, todo mundo para comer lá na casa do Anderson, a gente com a barriguinha cheia de verme, com aquelas fome, e aí o Anderson olha, fala para Ana Paula, não vai ter comida para tudo isso, está tudo fechado, mas aí ele se lembra e aí ele liga para o Márcio e fala, Márcio, sua padaria está aberta? Aí o Márcio fala assim, cara, não está fechado. Mas por quê? Porque eu estou precisando aqui, a igreja inteira que eu congrego veio para casa, gente, tem o Igor, tem o Rubens. Os meninos batem forte. Eu assisto o Yalicast, tem o Tiago lá, que chega na broca do serviço. Agora, o que tem no coração do Márcio? Gratidão. O Anderson pode chegar e falar assim,
o Márcio, está fechado, então deixa quieto. Se o Márcio entendeu o que o Anderson fez por ele, o Márcio vai dizer para ele, eu estou ligando agora para alguns funcionários meus, e nós vamos abrir a padaria, e vamos suprir tudo o que você precisa. O Anderson não está cobrando, mas o Márcio entendeu o que o Anderson fez por ele. A gratidão vai mover o coração do Márcio a fazer tudo o que for possível para demonstrar para o Anderson que tudo que eu tenho hoje foi por causa de você. E agora que você precisa de mim, eu não posso virar as costas para você. Irmãos, quando se falava em graça e em fé nos dias de Paulo, a sociedade usava essas duas palavras para exemplificar essa história. Graça foi o que o Anderson demonstrou para com o Márcio. E o que se esperava é que o Márcio demonstrasse fé. Mas não é aquilo que a gente fala, que o Márcio acreditasse no Anderson. Fé na Bíblia fala de confiança que gera fidelidade. Então, o que se esperava do Márcio é o quê? Cara, o Anderson fez tudo isso por mim. O mínimo que eu posso fazer é demonstrar minha gratidão por ele. É demonstrar que eu posso se tornar alguém confiável para ele e dedicar toda a minha fidelidade a ele. Ele fez por mim o que ele não precisava ter feito. Mas agora eu vou demonstrar com as minhas obras a gratidão que eu tenho pelo favor que ele me fez. Queridos, vamos ser sinceros. Se o Márcio não fizesse nada, o Anderson poderia tocar a vida dele normal, não ia ficar, mas eu fiz tudo isso para o cara. Não, o Márcio falou que a padaria estava fechada. Mas quando o Márcio demonstra essa atitude para com o Anderson, isso não encheria o coração do Anderson de alegria, de falar, cara, o cara, vocês estão vendo como a gratidão ela está envolvida com esse negócio de graça? Obrigado, gente. Jesus vai recompensar vocês. Quando a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça para as boas obras, o que Deus gostaria de ter da gente é que nós nos lembrássemos do que Ele fez e fizéssemos tudo o que Ele pedisse para fazer. A lei não foi retirada na graça. A lei continua. Só que agora a motivação com que eu obedeço é a gratidão por aquilo que Ele me fez. Quando Ele poderia ter me deixado lá, indo para o inferno, todo desgraçado, todo zoado. Mas Ele nos salvou. E agora Ele nos chama para as boas obras. Irmãos, se a igreja entender isso, nós vamos ter uma geração de crentes poderosos. Porque a gratidão, ela tem um poder. Olha quem você era. Olha o que você já fez, o que você deixou de fazer. E como Ele ainda derrama o poder dEle para a gente vencer. Gratidão é o mínimo que a gente poderia devolver para Ele. É por isso que eu sempre digo para a Melissa lá em casa, vir à igreja, ministrar aqui todo domingo, para mim não é um peso. É um ato de gratidão. Porque quantos domingos, uma hora dessa, eu estava socado dentro de um salão de baile, bêbado até. E Ele foi lá dentro, para me tirar de lá.
por que não estar todos os domingos aqui? Para dar a Ele a glória, para agradecer a Ele, por ter ido lá dentro daquele salão de baile, naquele dia, e me chamar de lá de dentro, e me fazer promessas e dizer, eu vi os sonhos do seu coração, que é ter uma esposa, é ter filhos, e eu posso realizar isso. E você não precisa me pagar nada. Você não precisa me pagar nada. O Anderson ainda pôs 5 anos. Deus fala, você não precisa me pagar nada. O que eu fiz por você é por amor e por graça. Mas qualquer um em sã consciência iria voltar para agradecer. Hoje a Melissa chegou para mim e falou, pai, eu não tenho presente para te dar de presente dos dias dos pais. Ela falou, acabei esquecendo e a gente correndo. Falei, então você não vai comer também. Levanta da mesa e sai fora. Sem presente não come. Mas ali na mesa, a gente junto, não tinha como não lembrar eu lá no hospital. E eu falei, Deus, para que eu quero presentes na terra, se o maior presente foi o Senhor que me deu? De poder estar aqui com a minha família. A Melissa até falou assim, ó pai, é o seu primeiro dia dos pais depois do hospital. Gente, eu não vou dar minha vida por um Deus desse. Eu não vou fazer tudo o que Ele me pede por gratidão. Hoje um menino que a gente cuida assim, ele não é do nosso ministério, me mandou uma mensagem, Feliz Dias dos Pais, você é meu pai espiritual, eu me espelho em você. Aí eu mandei uma carinha chorando para ele, falei, cara, quem sou eu, você me constrangeu? Ele falou, eu não queria causar isso em você. Eu falei, não, é porque eu não me sinto digno de ser chamado de pai por você. Ele falou, você não sabe o quanto eu me espelho em você. E eu fiquei assim, Deus, quem sou eu? Não é por nossa força, irmãos, é pela graça de Deus. Ele não está obrigando a gente a nada, mas Ele espera que o que governa o nosso coração seja gratidão. Quando a gente entende a graça, e eu já estou encerrando, quando a gente entende a graça, nada fica pesado. Nada. Nada. Vir para os cultos não é pesado. Dar o meu dízimo não é pesado. Ofertar não é pesado. Ouvir você não é pesado. Viajar não é pesado. Nada. Nada é pesado. Esses dias o Luiz me mandou uma mensagem falando sobre a nuvem de tristeza que está sobre as pessoas, a igreja. E ele falou, Márcio, a alegria precisa voltar para a igreja. E eu fiquei pensando, a alegria da salvação precisa voltar para a igreja. A alegria da salvação precisa voltar para dentro do seu peito. Você precisa acordar de manhã cedo, respirar aquele oxigênio e falar, Deus, obrigado, porque eu não sou merecedor de nada. E tudo vem de Ti, tudo vai para Ti. Que hoje seja mais um dia que a gratidão encha o meu coração. Você vai ver como as lutas e as dificuldades se dispersam. Como a gente vai vir para os cultos com mais gana para louvar. Não vai ser um peso. Não vai ser um peso.
Sabe por que é pesado? Porque às vezes o diabo rouba a gratidão da gente. Mas quando a gente se conecta com a graça, é diferente. Ontem, quando eu meditava nessas coisas, eu estava assistindo um jogo, acho que era um jogo de vôlei. E eu olhando aquele jogo de vôlei lá e pensando assim, Deus, há 5 meses atrás, 6 meses, eu estava dentro de um hospital. Hoje eu estou aqui assistindo esse jogo. E eu poderia não estar. Fiquei pensando, a minha esposa numa hora dessa poderia estar triste, abatida. Minha filha triste, abatida. Mas hoje eu estou aqui, podendo assistir esse jogo, podendo ver minha esposa indo fazer um chá, a minha filha falando que vai deitar. Fiquei ali e falei, Deus, hoje é dia dos pais. Já tinha passado, né, da meia-noite. Falei, hoje é dia dos pais. Eu merecia? É a graça dele, irmãos. Temos motivos para ficar tristes? Podemos até ter. Mas quando a gente olha pelo que Ele fez e tem feito por nós, isso deveria... Daqui a pouco você vai para casa, tem uma jantinha lá te esperando. Essa semana alguns vão trabalhar. Talvez você esteja desempregado, mas Deus está te sustentando, querido. Isso é uma boa razão para você ir dormir hoje falando, Jesus, obrigado. Está fácil, mas eu vou conectar na tua graça. E sei que a tua graça me basta. Tudo que eu preciso está na tua graça. E eu vou me conectar nela. E vou receber força que me ajuda a suportar tudo que eu estou passando, mas não só suportar, vencer. Fala com Jesus aí, agora que você está com o cálice e com o pão. Fala com Jesus. Será que hoje tem gratidão no seu coração? Esquece um pouquinho do que você está precisando. Coloque os olhos naquilo que Ele já disponibilizou para você.